Meu nome é Gabriel, eu escolhi falar sobre a pasta Kafka. Vou dar uma breve introdução. O Kafka ele é um sistema de mensagens utilizado para criar aplicações de streaming. Originalmente, ele foi criado pelo LinkedIn como sua própria solução interna de infraestrutura para lidar com os dados como um fluxo contínuo e crescente para suas próprias aplicações e externamente para se comportar como um sistema de mensageria, onde mensagens são publicadas e consumidas. Ele teve seu código aberto em 2011, ou seja, é um open source. Um dos seus principais objetivos é promover uma infraestrutura de mensageria com um valor alto de throughput e uma fácil escalabilidade. Trabalha de forma distribuída, ou seja, conseguimos colocar diversas máquinas e nodes como se fossem um só, interligados, conectados, transferindo informações entre si, sabendo que esses dados são armazenados e distribuídos entre esses nodes. Hoje em dia, a maioria dos sistemas hoje em dia são orientados a eventos. Eventos são qualquer coisa que acontecem em determinadas aplicações. Ele veio para resolver principalmente questões, problemas em determinados e-commerce, marketplace. Antigamente era bem comum você ter uma certa indisponibilidade de determinado marketplace. Vou dar um exemplo, você fazia uma compra, você não sabe, o sistema demorava demais para processar aquela compra, por exemplo, e quando você ia ver, o seu produto já estava indisponível. Então, acabou criar uma indisponibilidade em determinados marketplaces. Ele tem uma alta capacidade de lidar com esses fluxos, né, com fluxos de dados, né, com alta velocidade. Ele é baseado numa arquitetura orientada à mensagem, que permite seus sistemas e componentes trabalhem de forma assíncrona. E ele é arquitetado para gravar as mensagens. Ele simplesmente ele não pega, joga no sistema e consome a mensagem, não. Ele tem um timestamp das mensagens que é configurável. Você pode configurar esse timestamp indefinidamente. Se eu não me engano, esse timestamp ele vem por padrão de 7 dias. E essa é alguma das vantagens do Kafka. Além de permitir tornar as integrações de um sistemas assíncronas em tempo real, ele possibilitou grande distribuição, entregando um alto throughput. O Kafka ele é bastante adequado para soluções que trabalham com grande volume de dados, e já que sua melhor característica é a alta taxa de transferência, seu alto throughput. Aqui tem algumas empresas que utilizam Kafka. Lógico, o LinkedIn, que hoje em dia é o que mais possui de utilização diária, cerca de 1,1 trilhões de mensagens por dia. Falando de maneira mais clara, o Kafka ele é como se fosse uma espécie de sistema nervoso central da aplicação. Ele coleta os dados de alto volume, como atividades de usuários, logs, cotações de ações, variações de determinados dados, e torna esses dados disponíveis como um fluxo em tempo real para o consumo de outras aplicações. Eu, por exemplo, posso criar uma aplicação que consome hashtags do Twitter a respeito de esporte e jogar dentro do Kafka. Então, determinada jornal, revista pode pegar essas mensagens, fazer alguma análise desses dados. Você tem várias maneiras de você trabalhar com Kafka. A arquitetura do Kafka é bem simples. Ela é baseada nos produtores, que são os que enviam, né, os dados para dentro dos brokers, que são os Kafka Cluster. Produtores todos aqueles que jogam dados dentro da aplicação do Kafka.
uma da característica do Kafka é, uma vez que o produtor joga os dados dentro do broker, ele não quer saber de mais nada, ele não se importa. Ele não quer saber se o consumidor está consumindo, ele faz o papel dele. Ele não depende de alguém para consumir, ele simplesmente faz o papel dele de disponibilizar as mensagens dentro do broker. Temos os consumidores, que eles são qualquer aplicação que consome esses dados dentro dos brokers. Pode ser qualquer uma outra aplicação, qualquer pessoa que tem interesse, qualquer sistema que tenha interesse em determinado tópico do broker. Temos os tópicos, que eles são, vamos dizer assim, um conjunto de determinadas mensagens. Por exemplo, eu tenho um tópico para assuntos de esporte, assuntos de televisão e assuntos de novela. Então, os produtores que enviam dados sobre o esporte vão jogar dentro do tópico de esporte. Produtores que enviam dados de bolsas de valores vão jogar dentro do tópico criado para dados de bolsas de valores. Aqui eu digo a arquitetura do Kafka. Os produtores permitem que as aplicações publiquem fluxos de dados. Os consumidores permitem que aplicações leiam fluxos de dados do cluster. O Zookeeper, que ele é um serviço centralizado do Kafka, que mantém as informações de configurações e de nomenclaturas entre esses serviços distribuídos. Ou seja, de maneira bem simples. O Zookeeper serve para gerenciar as configurações do cluster de Kafka. O broker é o servidor do Kafka, é ele que armazena as mensagens, atuando como intermediador entre o produtor e o consumidor. E os tópicos, que é um conjunto de fluxos de dados de determinada qualidade daquele dado, onde um produtor pode escrever em um ou mais tópicos, assim como um consumidor pode consumir de um ou mais tópicos. E a relação do sistema de produtor para o tópico pode ser de N para N, ou seja, eu posso ter N produtores enviando para um determinado tópico e eu posso ter N consumidores consumindo de um determinado tópico. Uma das grandes características é a sua disponibilidade, né, do dado. O que acontece se um broker ficar indisponível? Dentro do Kafka você pode ter o serviço de partição dentro do servidor Kafka, você pode ter a ideia de replicação, onde determinado dado pode ser replicado em outro broker, como nesse exemplo aqui. A gente tem um tópico 1 e a partição 0. E no broker 2 temos o tópico 1 e a partição 0. Ou seja, temos uma replicação dos dados no broker 1 e no broker 2. O mesmo acontece no broker 3 com o broker 2, em relação à partição 1 e o tópico 1. Nesse caso, se o broker 2 ficar indisponível, a gente tem dois outros brokers que podem continuar transmitindo os consumidores. Dentro do Kafka, vamos dizer que no broker 2, as nossas partições são partições líderes, e dentro do broker 1 e broker 3 são as partições chamadas seguidores, que é quando a partição líder não está disponível, então um consumidor e o produtor enviará dados e consumirá dados da partição 1. Elas são cópias perfeitas, tudo que há na partição líder, há na partição seguidora. Então, caso uma partição líder fique indisponível, na configuração do Kafka, ela vai redirecionar todos os produtores e consumidores para essas partições chamadas partições followers, seguidores. Uma das desvantagens do Kafka é que é muito custoso você ajustar as mensagens dentro dos Kafkas, ajustar os dados.
Então, não é interessante você manipular os dados ali dentro. Simplesmente é utilizado como... Você pega o dado de uma aplicação, joga ali e consome para outra aplicação. Mais nada. Ele ainda não possui um conjunto completo com todas as ferramentas de monitoramento. Tem grandes empresas que reclamam disso, que cada uma tem que fazer praticamente a sua própria. E como é uma aplicação nova, está sendo bastante utilizada, a cada ano, todo ano praticamente, ele requer atualizações. Então, que às vezes pode ficar dentro de uma empresa de alto porte, isso pode ocorrer um grande custo, né? Vamos dizer assim, de mão de obra e de atualizações. Mas, em geral, ele é um dos maiores que está sendo utilizado hoje em dia na streaming de dados. Eu vou falar agora um pouquinho do sistema funcionando e vocês vão ver mais na prática como que funciona. Então, aqui eu vou dar um exemplo de utilização do Kafka, né? Ele é bem simples de instalar, qualquer tutorial aí na internet você consegue facilmente instalar o Kafka. Ele já está instalado na minha máquina, no meu Linux. Então, antes de tudo, a gente tem que primeiro startar o Zookeeper. Então, vamos entrar na parte do Kafka, a gente entra na parte do Kafka. Bem, aí a gente dá um... Eu já deixei os scripts aqui salvo. Então, a gente starta o Zookeeper. Antes disso, você tem que configurar lá as propriedades, lá as portas, que você vai rodar todo o seu Zookeeper, seu servidor de broker. Então, aqui a gente está startando o Zookeeper. Está startado. Após startar o Zookeeper, a gente starta o server Kafka, né? Que é o broker. A gente starta o servidor Kafka, o broker. Após startado, aqui ele vai aparecer que foi criado um novo log do servidor, ou seja, o broker está funcionando. Vamos criar agora um tópico para o nosso servidor. Nesse caso aqui, tinha um teste, eu vou botar um tópico de teste. Então, para você criar, você digita create um tópico de teste, a porta do Zookeeper, como a gente está utilizando somente um broker, a gente está usando o fator de replicação 1. E a gente não vai conseguir armazenar, fazer uma cópia dele em lugar nenhum. Vou deixar aumentar aqui, vai ficar melhor. Após instalado, a gente criamos o nosso tópico. Então, o nosso tópico de teste está criado. Agora, para a gente instanciar um produtor no terminal, vou abrir um outro terminal. Deixar maiorzinho aqui. Deixa eu ver se dá para aumentar a letra. Para não ficar pequeno. Ampliar. Pronto. Então, eu vou instanciar o produtor aqui no tópico. A gente tem que colocar para qual tópico que ele vai produzir, menos tópico, e o nome do tópico. Como o tópico criado foi tópico de teste, então a gente tem que instanciar o nome dele do produtor, onde o produtor vai jogar os dados desse tópico. Colocar o localhost, de onde ele está, da onde ele vai produzir. Estacionando o produtor. Dentro do tópico de teste. Opa, então a gente tem que entrar na pasta do Kafka. Rodar. Assim. A gente roda o nosso produtor dentro do tópico de teste. Pronto. E agora a gente pode testar. Ó. Teste, estou produzindo. Todas essas mensagens já estão indo dentro para o tópico lá que já foi criado, que é o tópico de teste. Alô mundo, trabalho, Kafka.
Agora, para a gente pegar um consumidor, para alejar essas mensagens que estão dentro do tópico, é só a gente instanciar aqui ele, colocar o nome do tópico que ele vai ler, que é o teste, tópico de teste, tópico de teste. From begin é da onde ele vai pegar as mensagens. Então, esse consumidor aqui que eu estou instanciando, ele vai pegar desde o início daquele tópico. Então, na hora que ele rodar, ele vai pegar todos desde o início e vai instanciar aqui. From beginning. Pronto. Aí, tá vendo? Que ele já pegou todas as mensagens que estavam lá, alô mundo, teste, trabalho, estou produzindo, Kafka. Então, deixa eu aumentar aqui, exibir, ampliar. Então, toda vez que eu estou no meu produtor, estou no produtor, ele envia basicamente instantâneo para o meu consumidor. O produtor, ele não me envia mensagem se a mensagem foi enviada ou alguma coisa, ele simplesmente joga para dentro do Kafka e não se importa mais. Nesse caso aqui, para utilizar com Big Data, eu acabei criando um scriptzinho em Python, onde ele pega twitters de diversos assuntos, né? Eu posso escolher. No caso aqui, eu escolhi o assunto Bolsonaro-Lula, que está em alta no Twitter, toda hora tem alguém falando a respeito de um dos dois, e eu, como uma revista, sei lá, de fofoca, um jornal, gostaria de saber como que está a popularidade dos dois dentro da instância do Twitter, né? Então, aqui, no meu script, eu vou escolher o tópico que eu vou produzir, que é tópico e teste, e vou rodar meu script. Vamos ver que todos os Twitter que ele for pegar, ele vai jogar aqui para dentro do tópico. Aqui, ó. Quem ressuscitou o Lula foi o Bolsonaro. Ou seja, é o mesmo que está vindo aqui do nosso script do que a gente criou para pegar os dados do Twitter. E a gente percebe uma coisa, que não necessariamente a gente pode ter somente um produtor enviando para esse consumidor. Esse cara aqui é o nosso consumidor. Ele poderia ser alguém que estava pegando essas informações. Mas ainda estou com o meu outro produtor que é aberto. Eu posso... Olá. Tá vendo? Também estou enviando junto do Twitter. Então, todo mundo está enviando a mesma coisa. E a grande vantagem do, do Kafka é que é muito fácil você criar tópicos e brokers. Então, eu posso simplesmente vir aqui criar um novo tópico dentro desse meu broker e ficar jogando as informações para outro consumidor ou até mesmo para outro tópico. Eu posso utilizar criar um novo produtor aqui para ficar jogando para o mesmo consumidor, para o mesmo tópico. Simplesmente eu pego lá o meu scriptzinho. Cadê o script? Aqui, script. Eu crio o meu produtor e vou jogar para dentro do mesmo tópico. Pronto. Já tem um produtor novo que está jogando dentro do mesmo tópico junto com o meu script, que está pegando do Twitter, e junto com o meu outro produtor que eu estou pegando via terminal também. Então, aqui a gente já tem 3 produtores para somente um consumidor. A gente podia pegar de outras redes sociais, de alguma outra coisa, e ficar produzindo. Aqui, dentro do meu consumidor, ele já coloca aqui o produtor e o Twitter no meu script do Twitter não para. Podemos criar também, é fácil escalar ele, né? Criar outro tópico. Podemos criar um tópico, sei lá, tópico de futebol. Criei um tópico dentro desse mesmo broker e eu posso criar um produtor para pegar todos os dados do Twitter a respeito de futebol e jogar ali para dentro. Jogar ali para dentro desse tópico. Então, CD, Kafka. Pegar. Como eu criei já o tópico, eu posso jogar ali para dentro do tópico de futebol. Aqui é o meu servidor Kafka aqui. Ele fica instanciando os tópicos que eu criei. Aqui o meu tópico foi criado, então vou pegar meu produtor. Vou iniciar um produtor para jogar dentro desse tópico.
tópico de futebol. Vou instanciar esse produtor novamente. Novamente não. Pela primeira vez, né? E eu vou criar um produtor. Pronto. Opa. É ponto, faltou o ponto. Pronto, meu produtor já está enviando para dentro desse tópico. E eu posso pegar um consumidor e consumir a respeito desse tópico. Pegar um consumidor para consumir desse tópico. Tópico de futebol. Dentro do mesmo broker. Eu poderia configurar mais brokers. Estou pegando desde o início. Meu tópico de futebol, Flamengo, Fluminense. Poderia ver a torcida, por exemplo, de cada time em determinado jogo. E, enquanto isso, o meu outro produtor lá, que está vendo o Twitter, está funcionando perfeitamente. Foi uma visualização bem rápida do Kafka, né? A gente podia ficar aqui horas e horas fazendo coisas interessantes aqui com o Kafka, mas o tempo é curto. Então acho que deu para mostrar tudo que, pelo menos o básico do Kafka.